Olá, aquele abraço para vocês. Estamos mais uma vez com o nosso Farol Tricolor. Bahia na Libertadores, já começou o movimento de elenco, tem gente saindo, tem gente especulada para chegar ao Bahia e vamos aguardando, né, Diego? É isso aí. A boataria rolando solta aí, muitas informações, algumas a gente sabe, como falamos até no nosso último vídeo, que são truncadas, que são muitas vezes plantadas por empresários que querem valorizar seus jogadores, né, colocar eles numa espécie de leilão que muitas vezes nem existe, mas já vamos encaminhando aí algumas informações que parecem ser mais concretas de reforços, mas principalmente quatro informações, uma informação que na verdade foi uma notícia já concreta de quatro jogadores que não ficam para 2025. A gente vai trazer essas informações e muito mais aqui nesse vídeo do Farol Tricolor. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar. O Farol Tricolor está chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Vou soltar de cara o botão aqui de inscrições para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Dá uma olhadinha também no nosso botãozinho de Seja Membro para você fazer parte do clube de membros do Farol Tricolor e ter benefícios exclusivos tanto aqui no YouTube quanto no nosso grupo de WhatsApp, que tem sempre interação, informações antes, durante e depois dos jogos. E então, nessa fase de muitas especulações e tudo, a gente tenta encaminhar algumas notícias que pareçam mais diretas, mais concretas desse ano que se avizinha, né? Dessa projeção do ano que se avizinha. Vamos ter convidados aqui, vamos analisar a fundo esse ano que passou, projetar o ano que vem aí nesses próximos vídeos, que o Bahia está de férias do campo, mas certamente está trabalhando muito nos bastidores e a gente também fará aqui os nossos vídeos, as nossas lives e as nossas análises, pai. Perfeito. É o que eu espero, que o Bahia esteja trabalhando, porque já desde o momento difícil do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, já era para a direção do Bahia, à frente o Carlos Santoro, que cuida disso, o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, já era para eles estarem com contatos bem adiantados para as carências visíveis do tricolor. Uhum. Então, é o que eu espero que isso esteja adiantado. Agora, como você bem disse, nesse período, seja como for, há sempre muita especulação, não só no Bahia. É um período em que realmente algumas fontes confiáveis nós já catalogamos as informações e há muita especulação, inclusive que chega para a gente. Olha, você viu que não sei quem disse, você viu que já disse que jogador tal pode vir, então por essa a gente não vai, a não ser que sejam realmente informações que a gente vá às fontes confiáveis e digo, não, isso aí confere com quem a gente tem base para trazer o que existe de melhor de informação para o nosso público, Diego. Pois é, valeu. Deixa eu colocar aqui, pai, para a gente começar a conversar sobre as notícias do dia. Notícias da Libertadores, que são importantes para o Bahia, dos clubes classificados da pré-Libertadores. Então, deixa eu Uhum. trazer aqui inicialmente uma informação que é do nosso Elton Serra, né? Sempre trazendo boas notícias, boas Sim, informações e sim. boas análises. E Elton Serra Isso. trouxe essa notícia aí é, na terça-feira, ele falando dos clubes que já estão garantidos ali nessa segunda fase eliminatória. E aí, provavelmente, o Bahia fará essa partida como visitante, né? Encarará um desses times, um time que pode ser da Argentina, o Strongest da Bolívia, o Tolima, o Independiente Santa Fé, o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño e o Melgar. Então, e esse time Argentina 6 a gente teve ontem notícias, né, baseadas lá no campeonato, na Copa da Argentina, né, que esperava-se que o Vélez fosse campeão, mas o Vélez acabou sendo derrotado na final, e então acaba abrindo a possibilidade de esse time aí, o Argentina 6, que está listado aí na informação de Elton Serra, ser o River Plate
né? Existe uma possibilidade também de ser o Boca, né? Mas isso ainda não está definido. A gente vai ter que ver aí o desenho final do campeonato argentino para saber como é que vai acabar esse cenário aí desse clube argentino. Mas aí estão algumas possibilidades de equipes que o Bahia pode enfrentar nessa pré-Libertadores aí a caminho da fase de grupos, que certamente vai ser a primeira meta assim concreta, objetiva, né, que vai demandar muito, com muita concentração e muito foco, né, um elenco bom, uma equipe que já esteja preparada em fevereiro para fazer esses jogos decisivos. Tudo isso será exigido para o Bahia se classificar para a fase de grupos, e o cenário atual de possibilidades que vai se configurando é por aí, com essa notícia aí de Elton Serra com esses possíveis adversários na primeira eliminatória da Copa Libertadores, pai. É verdade, verdade. Isso são informações que a gente tem e confia, mas eu digo sempre, o Bahia precisa ser mais ele. A gente viu que no próprio Campeonato Brasileiro, por diversas vezes, o Bahia ficou naquela. Depende desse resultado, e até o fim. Depende desse resultado do Cruzeiro. O Palmeiras, que não vinha bem, foi lá e deu a tranquilidade ao Bahia para o último jogo. Que mesmo assim, com bola rolando, Bahia e Atlético Goianiense, o Tricolor ainda tomou um susto, porque o nosso jogo estava empatado e o Cruzeiro estava mandando 1-0. Exatamente. Então, é preciso que o Bahia tenha condição suficiente de equipe que enfrente seus adversários, que faça o seu papel e, claro, conte também com a ajuda, quando for possível, dos adversários. Mas não fique na dependência, porque Isso. nós bem sabemos que essa Copa Libertadores da América é top de linha aqui no continente. Uhum. Copa Libertadores da América é top de linha aqui no continente. E o Bahia foi o primeiro representante brasileiro a participar dessa competição tão importante, tão significativa e que tem expressão no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e hoje em dia já com Venezuela nesse meio também, e Bolívia, que deu alguma melhorada e joga bastante com altitude quando tem a ver, e agora Equador e Colômbia. Então a gente vai vendo que essa competição tem alto porte, porque esses países colocam as suas melhores equipes na competição. As equipes estão melhor situadas do seu campeonato. E o Bahia tem que fazer valer essa questão de oitavo no Campeonato Brasileiro e por algumas vezes sétimo, por muitas vezes sexto, e Isso. mais terminou em oitavo e está na luta. Pois é, e assim, o Libertadores que tem, os times brasileiros têm tido uma preeminência, né? Um Sim, domínio ultimamente. recente, exatamente, Ultimamente, porque anteriormente isso ficava mais com os times argentinos, muitas vezes uruguaio, né? Muitas vezes Isso, a equipe até Paraguai, o Olímpia, um time que tem muita tradição Olímpia, na Copa Libertadores, sim. mas ultimamente os brasileiros com poder financeiro maior, têm conquistado os últimos títulos, né, da Libertadores, e o Bahia espero que consiga se posicionar, né? Mas você falou uma coisa que eu acho certíssima, pai. O Bahia que se prepare para essa competição, que não é Claro, moleza, né? não é moleza. Que tenha jogadores qualificados, que reforce os seus setores carentes, que encaminhe Claro. esse time competitivo a nível continental para que possa chegar forte na Libertadores e conseguir inicialmente a classificação para a fase de grupos, depois que se posicione ainda melhor ao longo da competição. Isso, E mas o detalhe que diga. eu acrescento é que o Brasil, além de ter mais investimento do que essas outras equipes de outros países, a capacidade de renovação do Brasil é muito maior, tanto por uma população muito grande, quanto pela qualificação que ainda existe. Aí você pode dizer assim, mas os jogadores brasileiros não saem? Saem também. Só que os argentinos saem, os uruguaios saem, colombianos, bolivianos, Cada vez mais alguns paraguaios. deles saem para o Brasil, né? Pois é, então poucos deles ficam em suas equipes de origem. Algumas vezes emergentes, jogadores que estão despontando, mas que não duram tanto tempo. E o Brasil tem uma capacidade de renovação tão grande pelo seu número de habitantes, por sua potencialidade, que jogadores saem e saem mesmo. A nossa seleção é composta, na maior parte,
dos seus setores por brasileiros que jogam no exterior, Sim. mas ainda assim temos bons jogadores e a Argentina está sentindo muito isso. Eu gosto muito do Boca Juniors. Meu time na Argentina é Boca Juniors, um dos times de preferência que eu tenho pelo mundo é o Boca Juniors, me encanta. Mas eu vejo o Boca, o pior Boca dos últimos tempos, porque a capacidade de renovação tem sido muito pouca. Tanto que aquele jogador que era meio campo do Vasco, um baixinho, que era meio campo, jogava de zagueiro, também era chegado a Brigão, estava no Vasco, o Vasco não ficou com ele, está lá no Boca. Em outros tempos ele não tinha Mendel? vaga no Boca. Hein? Mendel, chileno? Ele mesmo, ele mesmo. Aquele cara é um arruaceiro danado, criador de problema. Todo jogo ele cria confusão. Tem um porte técnico médio, porte médio, mas nos melhores tempos do Boca ele não passava, eu acho que nem pelo portão da Bomboneira, a não sei que fosse para arquibancada. Beleza. Deixa eu passar aqui agora. A gente falando já do Bahia que se prepara para esse ano de 2025, a gente tem Sim, notícia concreta, é, informação concreta de hoje, né? Já vinham alguns sinais aí nas redes sociais de sinalizações de despedida e tal, isso. mas hoje Mas o agora é Bahia, oficial. isso agora é oficial, informação do Bahia, estão aí as primeiras dispensas aí desse Bahia que se prepara para o próximo ano, desse Bahia que vai encerrando o ciclo de alguns jogadores e iniciando a preparação para 2025. Tá aí a notícia da saída dos primeiros jogadores que tinham o contrato encerrando agora e Isso. Não não vão serão permanecer. renovados os seus contratos, né? Tá aí a notícia, é final de contrato, notícia oficial aí do Bahia, o Globo Esporte já está em todos os setores, mas principalmente o Bahia, o próprio Bahia já confirma essa informação Assessoria. aí, né? Assessoria de comunicação, isso aí já é notícia também do site oficial que eu peguei. E a gente já tem as primeiras dispensas estão aí para a tela, para a galera de casa acompanhar e também para você, pai, já está por aí. Foram Estamos já aqui. informados que já fomos informados de que não renovam os contratos que venceram agora no fim desse ano o goleiro Adriel, o zagueiro Vitor Cuesta, o lateral direito Cicinho e o meio de campo Carlos de Pena, todos com contrato encerrado e já avisados, já informados oficialmente de que não terão os seus vínculos renovados com Bahia. Então temos saída do goleiro Adriel, lateral direito Cicinho, zagueiro Vitor Cuesta, meio-campista Carlos de Pena e com a informação que você estava falando comigo até em off, dois estrangeiros aí nesse rol de jogadores que se afastam, que já abre também a possibilidade de contratação de mais jogadores estrangeiros para o elenco do Bahia, mas esse é o cenário inicial aí, primeiras 4 dispensas anunciadas pelo Bahia na preparação para 2025, pai. Verdade, verdade. O Adriel, ele fez 13 jogos no Bahia. Vitor Cuesta fez 18 partidas. Depena jogou mais, jogou 36. O Cicinho jogou 45 vezes, mas o Cicinho chegou em 2023. Uhum. Inicialmente se apresentando muito mal, uma alta rejeição da galera, inclusive. Depois ele mostrou empenho, mostrou disposição e mostrou ser um cara combativo e a galera até andou aplaudindo. E o Cicinho andou contribuindo bem em 2023, notadamente. Em 2024 ele já teve um período mais apagado. O Adriel não convenceu nem campeonato baiano e diante dessa questão que você disse que eu tinha trazido e eu trouxe e você bateu o carimbo, é preciso que o Bahia não entre com goleiro improvisado para a Libertadores da América. Uhum. Não entre para o Campeonato Brasileiro com goleiro do vamos ver. É preciso que veja isso. É preciso que o Bahia não tenha lateral esquerdo improvisado e Luciano Juba não tem culpa nenhuma. Nós sugerimos aqui no Farol, quando o Bahia insistia com Chaves e arriscava com um, com outro, o Cândido que passou por aqui, que não era bom na marcação. E eu dizia, por que está aí? Originalmente, o Juba era lateral. Mas aí já tem o Iago Borducci, que se contundiu e ficou um bom tempo mais aí, vai ficando aí um bom tempo de molho, mas ele voltando precisa de ter um reserva. E aí, para uma Uhum. competição grande como essa, você tem que ter Luciano Juba como reserva do meio-campo para frente, que pode Sim. contribuir bastante. Então, não pode ficar com gambiarra. Não pode ficar com gambiarra. É ligar
a energia, a casa toda funcionar, e não ficar no puxa daqui, puxa dali, bota um T aqui, bota uma extensão ali, nada disso. É para valer. Se entra para uma competição de porte, de expressão para Libertadores da América, que não chega para todo mundo, então trate de ter suporte, trate de estar preparado para ser competitivo num torneio como esse. Pois é. Eu acho também, pai, falando assim, analisando as posições, né? Uhum. Algumas dessas dispensas, eu acho que a única dispensa que não sinaliza uma reposição imediata é a de Cicinho, já que Cicinho, se a gente parar para pensar, era o Verdade, terceiro lateral não direito, tenho né? dúvida. Ou seja, tem Concordo. Gilberto e tem Arias. Mas os três outros jogadores dispensados, eles dão, assim, a margem a reforços, né? Então, Adriel Claro. é dispensado e certamente um goleiro virá. Né? Vitor Cuesta é dispensado, certamente um zagueiro virá para o seu lugar. Não E tenho Carlos dúvida. Depena dispensado, certamente um jogador de meio de campo virá para o seu lugar. Eu acho que a gente pode já desenhar aí 3 reforços prováveis que devem chegar a partir dessa saída de jogadores. É por aí? Concordo, concordo. Na verdade, o termo dispensar, eu faço uma reserva em relação a isso, porque, na verdade, o Bahia, diante dos vínculos encerrados, Assim, optou pela por não não renovar, permanência. sim. Por não permanência. Eu acho mais assim, tanto é mais leve, mais Uhum, elegante do que uhum, dispensou, prestaram o uhum. serviço, terminou o contrato, não tinha mais interesse. Mas, no fundo, significa isso também, só a expressão. Agora, eu Sim. acho que sim. Agora, o que tem que ver é o seguinte: o Bahia precisa reforçar em muito a sua defesa e seu setor de marcação. O Bahia teve é, um dos 8 melhores ataques do campeonato brasileiro, da primeira divisão. Um dos 8 melhores ataques. E teve uma das 8 piores defesas. Ou seja, o Bahia foi uma das 8 equipes que mais marcaram gols nesse campeonato. E também foi uma das 8 equipes que mais tomaram gols nesse campeonato. Uhum. Então, isso não é brincadeira, isso não pode ficar assim, porque o Bahia tomou 49 gols e o Bahia marcou 49 gols. 8 melhores times fazendo gols, o Bahia está nele, é o oitavo. 8 piores times tomando gols, o Bahia está nele. Então, é uma coisa é, evidente. Ah, porque o ataque perde muito gol, porque o meio-campo pega não sei o quê. Sim, velho. Mas agora está aqui. Ano passado foi assim, esse ano não está melhor. Então tem que ver o seguinte: mais um goleiro ou dois. Eu acho, eu acho que aquele Walter, que foi do Corinthians, que estava no Cuiabá, ele pode ser uma opção número 3. Aquilo que eu disse, para jogar campeonato baiano, Copa do Nordeste, uma coisa assim, ou uma eventualidade entrar. Ele, inclusive, saiu do Cuiabá. Pensar num goleiro também de porte que dispute a posição titular. Eu acho que aproveitar também o Danilo, porque o último jogo do Danilo mostrou a qualidade que ele tem, a questão profissional. Então, um jogador para revezar com Gabriel Xavier, não é para ser reserva e tal, a reserva tem aí. Um jogador para ser titular, ou se Canives, como tem melhorado em muitas partidas, só pelo justo, já critiquei, mas critiquei pelo que ele apresentava, não criticava Canives, criticava o que ele apresentava para mim de futebol. Essa posição, um para ser titular ou para disputar a posição. E um lateral esquerdo, porque Degat Borducci, se ele der para ser titular, ou até eu pensei em Matheus Bahia. Matheus Bahia fez um bom campeonato pelo Ceará. Eu acho que quando a gente for falar de elenco, eu vou trazer também informações sobre esses jogadores que estavam emprestados pelo Bahia, né? Sim. Uhum. Eu Dois laterais estou esquerdos, né? falando de Matheus Bahia defesa. e Rian, né? É. Tem Eu, o atacante Everton, que estava lá no Londrina na Série C. Alguns outros jogadores que tiveram uma participação interessante nos seus times. Vamos isso. Mas trazer estou essas falando só de informações. defesa. Vamos Sim. lá, vamos lá. Estou falando só de defesa, que é o pior setor que o Bahia tem. Uhum. O oitavo time que mais tomou gol no Campeonato Brasileiro 2020 foi o oitavo colocado. Então, tem alguma coisa errada. Ninguém. Aí não adianta. Quando eu falo muitas vezes de defesa, aí alguém entra. Não, mas o ataque também perde gol. Eu sei, mas perde gol, mas fez 49. É oitavo, oitavo. 5 e mais 3 aqui na câmera. 3 e mais 5 aqui na câmera. Oitavo, que mais marcou gols.
Precisa, mas a coisa é urgente. Você precisa consertar o limpador de para-brisa, mas seu carro está sem freio, você vai sair sem freio? Vá, siga você. Pronto, é isso aí, reforços necessários e esses 4 já estão fora. Vamos ver aí quem vem para o lugar. E falando em quem E vem, agradecemos também, o Bahia agradeceu como de hábito o serviço, mas agradecemos também. Eu acho que desses todos, quem menos pôde contribuir foi Vitor Cuesta. Na chegada, nós tivemos boa impressão verdade. do Depena. Chegou impressionando Sim, muito bem, depois apagou, terminou apagado. concordo, é isso O aí. Adriel nunca impressionou bem, infelizmente. Tomara que ele pegue o rumo do Grêmio, se dê bem, torço pelo sucesso dele também, não tem problema nenhum. E o Cicinho é aquilo que eu disse. Chegou sem agradar e seguiu e conseguiu agradar a torcida. Mas vinha com informação. Pois é. Aí vem as outras informações, né, dos jogadores que estão sendo cogitados. Eu destaquei aqui alguns deles, né, Sim. que são citados muito nas conversas. O goleiro Everson, inclusive informação da Rádio Itatiaia, que o Bahia negocia com ele, reforçando já a informação de outros setores, mas Sim. alguns valores foram divulgados altíssimos, não seria exatamente isso. Vamos ver o desfecho dessa história. O Atlético também, o Atlético Mineiro tem interesse na continuidade desse goleiro que é titular lá do Atlético há algumas temporadas. Zé Rafael, ex-jogador do Bahia que está no Palmeiras, né, faz parte ali de uma lista de jogadores que tem sido menos utilizado no Palmeiras. Zé Rafael está com 31 anos, Everson com 34, Zé Rafael está com 31 nesse momento. A informação de jornalista PVC é que Zé Rafael pode ser um reforço do Bahia. O Bahia e alguns outros times já demonstraram interesse em Zé Rafael. Olha, ele para o lugar ali de Carlos Depena, por exemplo, já que a gente falou de sair um e chegar Perfeito, outro, né? Tem tudo a perfeito. ver, né? E E Rony é um jogador que também começou a ser falado hoje, né, jogador do Palmeiras que perdeu muito espaço no Palmeiras ao longo dessa temporada, mas até a temporada passada era titular e destaque do Palmeiras. Rony tem 29 anos, mas o jogador que tem mais notícia aí de proximidade, de fechamento do negócio e tudo, é esse aí, Isidro Pita, já centroavante do Cuiabá, teve aquela repercussão toda, a conversa que tanto Rogério Ceni quanto o diretor de futebol do Bahia tiveram com ele depois do Bahia vencer o Cuiabá lá no Mato Grosso. E a informação aí é de César Luiz Merlo, é um jornalista que ele traz sempre informações de transferência sobre futebol sul-americano, e ele fala que o Bahia já está avançado, né, nessas negociações aí com ele, que já haveria acordo em muitos detalhes, faltaria fechar, e outros jornalistas lá, né, que cobrem o futebol sul-americano já falam em valores. Falaram inicialmente que o Cuiabá queria 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, né? Mas hoje em dia já se fala em valores próximos a 3 milhões de euros, que na conversão de hoje estaria ali próximo de 20 milhões de reais, 18 ou 19 milhões de reais, que seria por aí que estaria sendo negociado Isidro Pita com o Bahia. Outros clubes também têm interesse, tanto daqui quanto de fora, né? Mas o Bahia estaria forte aí na luta por Isidro Pita. Teve até um áudio aí que foi divulgado do ex-jogador Beijoca fazendo elogios a ele, né? O Beijoca conhece muito a posição e tal, muito. mas esse é o reforço que mais parece, assim, com negociações encaminhadas, que mais tem gente falando concretamente. Ele, eu diria que Everson ali também, por volta disso, né? Como parece que há uma negociação mesmo em andamento. Os outros, o boato é um pouquinho mais frágil, mas vamos seguir acompanhando aí a possibilidade também de Zé Rafael, de Rony, falaram de Dudu, falaram de Talisca, que Talisca parece que já está fechado com o futebol turco. Enfim, aquela história que vem muita coisa também, que metade não procede, mas vamos seguir acompanhando. O que parece, pai, é que Isidro Pita realmente tem negociações avançadas com o Bahia, e aí eu diria que talvez o goleiro Everson também já esteja no nível de negociação um pouco maior, mas vamos seguir acompanhando. O que é que você acha aí desses nomes que estão sendo ventilados? Bom, Talisca, eu acredito que venha jogar no Bahia, não agora, mas eu acho que ele encerra a carreira no Bahia. Agora está ganhando dinheiro, está bem cotado, está muito bem, É, e torcedor e tudo mais, mas seria muito bem-vindo sempre, em qualquer ocasião. Em qualquer, pode vir muitíssimo. encerrar a carreira, Esse era não para tire. mudar realmente o patamar do Bahia. Já que investe, que gasta tanto, gaste com Talisca. Uhum. Gaste com Talisca. Bom, sobre Isidro Pita, eu não estou ainda convencido sobre o futebol de Isidro Pita. Respeito a opinião de Beijoca, Beijocão, quero muito bem, nos damos muito bem. E Beijoca, quem sou eu para falar sobre isso?
conhece demais a posição, e ele falou, nós percebemos, meu amigo Hermes me mandou isso, um áudio em que ele diz que a torcida não se precipite, porque alguns estão considerando que não seria uma boa contratação a de Isidro Pita, porque ele vem de um time que está na segunda divisão, que caiu para a segunda divisão. Eu não vejo por aí, mas o Beijoca reforça. Não é porque foi para a segunda divisão que não pode jogar no Bahia. Ele é um centroavante, joga com a 9, como eu joguei o Beijoca, e tudo mais. Eu tenho minhas dúvidas. O jogador paraguaio está com 27 ou 29? Não, 25. 25. 25. Isidro Pita tem 25. Nunca foi para a seleção do Paraguai. Agora que está no Brasil que foi. Então eu não estou muito convencido, mas diante da oportunidade e tal, a gente viu jogando pelo Cuiabá, jogando contra o Bahia, com essa defesa que deixava a torneira aberta. Então ele bebeu muita água por ali. Mas meteu 2-1 no nosso time aqui. Então eu acho que está se criando uma grande expectativa. Eu não sei se ele é esse jogador todo. Não sei. Não estou dizendo que não é. Bom, também sobre o goleiro do Atlético, Everson. Pô, ele mesmo já disse, declarações dele, que prefere continuar no Atlético. Sinceramente, 30 e muitos anos. 34 já. Para meter um contrato aí de 3 anos, 4, com salário exorbitante pelo que foi passado, pelo que foi informado, pelo que foi especulado, eu sinceramente acho que não seria essa a pedida para o Bahia. Por esse dinheiro, traria um outro goleiro. O goleiro do Atlético Paranaense é um bom goleiro, mas é um menino muito novo, mas é um bom goleiro, hein? Você, Rogério Ceni, que foi goleiro bom, dá uma conferidinha nisso. Então, por esse dinheiro, eu traria pelo menos mais esse dinheiro dos jogadores que o Bahia não conta mais. Cuesta, Cicinho, Adriel e Depena. Só com esse dinheiro aí você paga 2 jogadores de defesa bons de salário, aquisição e tudo mais, o negócio de transferência com vocês aí. Mas aí já paga o salário de 2 bons zagueiros, pelo menos. Trabalhem para fazer isso. Pois é. E se vai pagar isso para o Everson, você contrata mais um goleiro ou 2 e mais um zagueiro. Aí você pensa, o Bahia precisa ter uma defesa mais consistente. O Bahia precisa ter um sistema de marcação que funcione. O Bahia não pode tomar gol tão fácil. O Bahia não pode deixar o torcedor desesperado quando tem um escanteio para o adversário, quando tem uma falta nas proximidades da grande área. Não pode, ou quando o cara levanta a bola, faz aquele balãozinho para a área, é uma confusão, então tem que consertar isso. Consertando isso, o time já avança bastante. Esses jogos que o Bahia perdeu, o Bahia ganhou 15 e perdeu 15. Esses jogos que o Bahia perdeu, eu garanto que 5 desses jogos o Bahia pelo menos empataria, se tivesse um sistema consistente de marcação com jogadores qualificados. Pois é. Então vamos continuar aguardando. Vou pedir aqui a galera, né, mais uma vez, que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e seja membro aí do Clube do Farol Tricolor. E a gente volta em breve, provavelmente numa live no domingo, que a gente deve avisar aí nas redes, inclusive no nosso YouTube, no nosso WhatsApp aí para os amigos também, nosso clube de membros, que a gente deve voltar numa live aí no domingo para fazer uma análise mais concreta, talvez com mais informações definitivas ou pelo menos encaminhadas, que essa época do ano a gente sabe, optamos por fazer esse vídeo hoje, porque já tinha informação concreta, né? Não só especulação, mas essas dispensas que já foram avisadas oficialmente pelo Bahia, mas a gente volta em breve com lives, com vídeos e com novas informações para a galera tricolor. Muito obrigado. Algum destaque final, pai? Não, a conversa é essa mesmo. Estamos na expectativa. Pelo visto, o Isidro Pita é aquele que tem maior condição de ser informado antes das outras contratações. Pois é. E acho que se o Bahia chegar junto, traz Zé Rafael. Tomara que consiga isso aí, que seria um reforço interessantíssimo, que ajuda muito também no setor defensivo. Sempre. Valeu, galera, muito obrigado. Então a gente volta em breve com novos vídeos e lives. Se liga aí que o Farol Tricolor vai continuar trabalhando nesse dezembro aí com as informações fresquinhas e as análises sobre esse ano e sobre o ano que virá. Muito obrigado a todos, tchau, tchau, bora Bahia! Valeu, aquele abraço, bora Bahia!